RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa noite, começa agora o Jornal da RDC e você confere os principais destaques desta terça-feira. Segurança Pública, primeira associação de proteção e assistência aos condenados do Estado, é inaugurada hoje na capital. O espaço tem capacidade para receber até 30 detentos. 3 pessoas foram presas nesta terça-feira em ação da Polícia Civil contra a quadrilha de traficantes gaúchos e paranaenses. A Assembleia Legislativa aprova a prorrogação da manutenção do aumento do ICMS. E ainda, confira como fica o tempo nas principais regiões do estado nesta quarta-feira. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. Final de ano, verão e férias batendo na porta. Mas antes de pegar a estrada, é fundamental fazer a revisão do seu veículo para que as férias tão esperadas não virem um pesadelo. Confira só na reportagem. Então, já fez a revisão do carro esse ano? Ainda não. Pretende fazer? Sem dúvida nenhuma. O senhor já fez a revisão de carro esse ano? Sim, senhora. Acabei de tirar o carro da revisão. Vai viajar final de ano? Vou, no dia de Natal. Checar os freios, trocar o óleo, dar aquela espiadinha nos pneus. É hora de revisar o carro, ainda mais se a ideia é viajar nos feriadões de final de ano ou nas férias de janeiro e fevereiro. Só nesta época do ano, o número de pessoas que procura a revisão de carros aumenta em 20%. Então, se você ainda não fez isso, é bom não deixar para a última hora e correr riscos na estrada. Sempre é bom passar numa loja, até para nós ver como é que tá os pneus, como é que está a questão de geometria, como é que está a questão de balanceamento. E esse aqui é um que nós estamos fazendo. Nós já trocamos o óleo, já olhamos os pneus deles, estão bem bons, dá para viajar tranquilo. Depois do óleo a gente vai fazer uma geometria, né, para deixar em perfeitas condições, para que ele possa viajar tranquilamente, sem ter problemas de ficar na estrada, por exemplo. É importante não deixar a revisão apenas para o final do ano. A cada 10 mil quilômetros rodados, sempre se deve procurar um mecânico ou lojas especializadas. A manutenção preventiva também ajuda na economia na hora de manter o bom estado do automóvel. Também outra questão que é bom salientar é os filtros, né? Dá uma olhada no filtro do ar, o filtro do combustível, né? Para ver, porque isso também é muito importante no carro, além do óleo. Esse aqui nós estamos fazendo uma revisão geral. Com essas dicas e alguém de confiança para supervisionar o carro, aí é só aproveitar e curtir a viagem. Marcos, o carro está pronto então? Esse aqui é um carro que está pronto, está revisado. Revisamos toda a suspensão, questão de pneus, está tudo ok. Prontinho para viajar, né? E curtir as férias com a família tranquila. E 3 pessoas foram presas na manhã desta terça-feira durante uma operação da Polícia Civil contra uma quadrilha de traficantes gaúchos e paranaenses. Segundo as investigações, o grupo atuava com a distribuição de drogas para outros traficantes. 150 agentes participaram da ação. A ação especial investiga uma organização criminosa de traficantes paranaenses e gaúchos. A polícia realizou investigações em 18 cidades dos 2 estados. A região do Vale dos Sinos era a base para a organização de todo o esquema. O grupo atuava com a distribuição de drogas para outros traficantes. É bastante complexo, tem ligações com o estado do Paraná, Santa Catarina, possivelmente com pessoas do Uruguai. Então, toda a investigação bastante complexa está sendo desencadeada, na verdade, a operação hoje, né, com o cumprimento de 30 ordens judiciais. De acordo com a investigação, a organização criminosa chegou a movimentar mais de R$1 milhão por mês com o tráfico. Foram apreendidas uma arma de fogo e aproximadamente R$10 mil. 150 policiais civis foram mobilizados para a operação. 30 mandados de prisão foram cumpridos e 3 pessoas foram presas. E foi inaugurada nesta terça-feira a primeira unidade prisional gaúcha, baseada no modelo da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, a APAC. Olhando assim ao lado da esposa e do filho,
Com uma expressão de tranquilidade estampada no rosto, fica difícil imaginar que Luciano já esteve no mundo do crime. Assaltos, homicídios e tráfico de drogas fazem parte do passado. Desde 2013, com o apoio da família e da religião, ele vem mudando de vida e é um dos primeiros a chegar na unidade da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, a APAC, de Porto Alegre, inaugurada nesta terça-feira. A APAC veio para revolucionar, é um jeito moderno de tratar com preso, entendeu? A APAC é verdadeira. Com o apoio da esposa Carla e do filho Nicolas, de apenas 6 anos, Luciano está cheio de vontade de evoluir como ser humano na busca de uma vida digna, em que possa criar o pequeno. Ali eu aprendi que por dentro de mim eu tinha que tirar o ódio, eu tinha que tirar o rancor, a raiva, o medo, a inveja, a soberba. Eu tinha que ir para frente, eu tinha que deixar as coisas velhas para trás, os amigos que vinham tentar me corromper. Os presídios são tomados pelas facções criminosas em todo o país. Isso prova que a proposta de ressocialização não funciona na prática. Por isso, desde a década de 70, a APAC dá o start em um novo projeto de inserção dos presos na sociedade. Esta é a primeira unidade a ser inaugurada na história do Rio Grande do Sul. Por aqui, os encarcerados terão acesso a palestras, oficinas, educação, saúde e religião e vão contar com o apoio da família no processo de reintegração à sociedade. É a primeira, mas tem Canoas, tem Pelotas, tem Três Passos, tem várias cidades do Rio Grande do Sul que de uma forma ou de outra já manifestaram interesse. No mínimo 10 cidades, 10 grupos de pessoas que voluntariamente revelam o desejo de criar uma instituição dessa natureza do seu município. Os presos que passam por esse sistema inovador de ressocialização, apenas 10% voltam para o mundo do crime, diferentemente dos que vivem no sistema tradicional prisional. 70% retornam a cometer furtos, assassinatos e também envolvimento no tráfico de drogas. A primeira unidade fica no antigo prédio onde funcionava o albergue Pio Buch. Um preso que vive por aqui custa 1/3 a menos do que se comparado com o encarcerado que passa pelo sistema tradicional penitenciário. Foram investidos cerca de R$200 mil para a reforma do local, que durou 6 meses. E já há previsão para que este outro prédio, que fica no mesmo terreno, seja reformado em 2019 para receber novos presos. Já tem os valores para reformar, né? E a ideia é ocupar todos os pavilhões do complexo e também nos outros municípios onde já há iniciativa. A gente já fez audiência pública, mobilização da comunidade, porque a APAC precisa vir da comunidade local, né? A APAC é uma entidade sem fins lucrativos e sobrevive com o apoio de voluntários. Conta ainda com convênios firmados no Tribunal de Justiça e Ministério Público. Na primeira unidade de Porto Alegre, o custeio da alimentação dos presos é feito pelo governo do estado. O espaço tem capacidade para receber até 30 detentos. A inauguração aconteceu nesta tarde com a participação de autoridades. E atenção, servidores públicos municipais. Até o dia 18 de janeiro, o Banrisul vai disponibilizar uma linha de crédito para antecipação do 13º salário para os servidores que desejarem contratar o empréstimo. De acordo com o Banrisul, a linha já está disponível para contratações por meio do aplicativo do Banrisul Digital e Home Banking, bem como nas agências. A Prefeitura vai indenizar os servidores públicos e agentes políticos que anteciparem o 13º salário. A medida vale para os servidores públicos municipais ativos, inativos, pensionistas e vinculados a estatutos próprios e os agentes políticos municipais. Os servidores receberão o valor referente à gratificação, que será acrescido de indenização. Se o funcionário contratar o empréstimo em outra instituição bancária, o valor indenizado será a correção monetária pelo IPCA mais juros de 1% ao mês. Se o servidor optar por não antecipar o 13º junto à instituição bancária, receberá da Prefeitura a gratificação parcelada em 10 vezes a partir de 20 de fevereiro de 2019. E agora uma boa notícia na área da saúde. A Secretaria Municipal da Saúde conseguiu controlar o surto de sarampo.
Segundo o Ministério da Saúde, um surto é considerado encerrado quando se passam 90 dias a partir da confirmação do último caso da doença. A última confirmação foi no dia 14 de setembro. Com isso, 38 casos de sarampo foram confirmados neste ano na capital. Durante a campanha, 2.500 carteiras de vacinação foram avaliadas e 1.530 doses da vacina tríplice viral foram aplicadas. Além disso, as secretarias municipal e estadual da saúde intensificaram a vacinação na faixa etária prioritária dos casos confirmados, dos 15 aos 29 anos. Entre novembro e dezembro, escolas e universidades receberam equipes das pastas para avaliação da condição vacinal de estudantes e equipes de saúde de unidades do Exército vacinaram os jovens em atuação, soldados ou não. Nestas ações foram vacinados 365 jovens em quartéis, 501 em universidades e 4.102 em escolas, totalizando 4.968 jovens com a situação vacinal atualizada. De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, 11 países das Américas registraram casos de sarampo em 2018, incluindo o Brasil. Em 2016, a região havia sido declarada livre da doença após 22 anos de esforços que envolveram ações de vacinação em massa. Atenção aos motoristas! As novas placas padrão Mercosul são obrigatórias a partir de hoje, terça-feira. A substituição deverá ser feita para veículos novos, transferências, substituição no caso de avarias ou que tenham sido furtadas ou roubadas. O novo modelo é de cor branca, possui 4 letras e 3 números, além de um QR Code, um código digital para identificação dos veículos. O novo sistema iria iniciar no dia 1º de dezembro. No entanto, o Detran Gaúcho pediu que o prazo fosse estendido, porque havia poucas empresas no estado capacitadas para a confecção das novas placas. A mudança, porém, vai pesar no bolso dos condutores. O preço praticado variava entre R$ 120 e R$ 180. Agora deve custar de R$ 190 a R$ 250. As novas placas são obrigatórias para novos emplacamentos, veículos 0 km, transferência de cidade ou de propriedade e substituição de placas com avaria que forem roubadas ou furtadas. E logo após os comerciais, a gente traz o resultado da votação sobre o ICMS aqui no estado. Agora faz 23 graus em Porto Alegre, nós vamos a um breve intervalo. Não sai daí que a gente já volta. Nós estamos de volta com o Jornal da RDC. Você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET, mas também pelo site www.rdctv.com.br, pelo Facebook e pelo Twitter, RDCTV Digital. E siga também a nossa emissora no Instagram, onde você confere diariamente as fotos dos nossos bastidores. E um asilo clandestino foi fechado nesta terça-feira no bairro Rio Branco, em Canoas, na região metropolitana. O caso veio à tona após uma denúncia do Ministério Público. 6 idosos que viviam no local foram encaminhados às famílias. Segundo a Vigilância de Saúde de Canoas, eles estavam em boas condições de saúde, apesar do asilo ter instalações precárias. Os proprietários do local não apresentaram nenhum registro junto aos órgãos sanitários e também não tinham o certificado de cuidadores de idosos, 2 documentos que são obrigatórios para o funcionamento de um asilo. Os proprietários admitiram ainda que há pelo menos 1 ano nenhum dos residentes consultou um médico ou realizou exames, porque parte dos internos não tinham sequer um documento de identificação. Além disso, foram encontradas diversas violações sanitárias, como banheiros e roupa de cama sujos. No local, também foram encontradas aves silvestres sem registro, que foram apreendidas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Canoas. Na manhã de hoje, a Secretaria do Meio Ambiente de Canoas foi até a empresa que contaminou o lençol freático de parte do município. Até que todos os estudos fiquem prontos, a empresa está proibida de realizar uma de suas atividades. Confira.
De acordo com a Prefeitura de Canoas, a empresa Lacerda é a responsável por contaminar o lençol freático no bairro Niterói. Eles já foram notificados e precisam realizar um estudo de análise da extensão da contaminação. Enquanto isso, ficam proibidas as atividades de galvanoplastia, que é o processo de recobrimento metálico de objetos com cromo, como uma medida preventiva. A suspensão fica até que os estudos forem entregues à Secretaria de Meio Ambiente. Isso pode se dar em meados de janeiro, fevereiro. A partir daí, nós avaliaremos os resultados dos estudos e vamos ver as providências cabíveis. Então, essa ação é uma ação totalmente preventiva, tá? Para evitar danos futuros. De acordo com a Prefeitura, ainda não é necessário interditar a empresa que está colaborando com a Secretaria e atendendo a todos os pedidos. A empresa Lacerda lamenta o acontecido e informa que já contratou quem deve realizar o estudo. A área de risco é no bairro Niterói, da BR-116 até a Rua Fernando Ferrari e da Rua Alegrete até a Rua Minas Gerais. E foi anunciado hoje que o secretário de Saúde de Porto Alegre deve assumir um cargo no Ministério da Saúde em Brasília. A Secretaria Municipal de Saúde informou nesta terça-feira que Erno Harsheim, que atualmente é secretário municipal da Saúde, vai deixar Porto Alegre para assumir o cargo de secretário executivo adjunto do Ministério da Saúde no governo de Jair Bolsonaro em Brasília. Aqui na capital gaúcha, quem assume a pasta é o médico Pablo Stirmer. E a Assembleia Legislativa aprovou no final da tarde de hoje a prorrogação da manutenção do aumento do ICMS. Mais detalhes com a repórter Manuela Veiga. O projeto que mantém as alíquotas elevadas de ICMS foi aprovado aqui nesta tarde de terça-feira na Assembleia Legislativa em Porto Alegre, ou seja, a manutenção dessas alíquotas que valiam até 31 de dezembro, a partir de agora, desta decisão, passam a valer até o ano de 2020. E também dentro da pauta de discussão foram abordados outros temas, como o reajuste salarial de servidores de vários outros setores do poder público. Estas são as informações de hoje. Manuela Veiga para o Jornal da RDC. E a terça-feira foi de temperaturas mais amenas em todo o estado. Depois de uma segunda-feira escaldante e de temporal, que a sensação térmica chegou aos 47 graus aqui em Porto Alegre. Mas hoje o dia ficou nublado na capital, com alguns períodos de abertura de sol. Amanhã a instabilidade segue sobre o estado. Em São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre, a temperatura será entre os 21 e 32 graus. A previsão é de sol, com muitas nuvens e pancadas de chuva pela tarde e à noite. No norte do estado, em Erechim, o tempo deve oscilar entre os 19 e 30 graus. O dia promete ser de sol com algumas nuvens e a chuva passa rápida pela região, inclusive no período da noite. Na Serra Gaúcha, em Bento Gonçalves, a mínima é de 18 graus e máxima de 30 graus. A previsão é de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Rio Grande, no litoral sul do estado, a mínima é de 20 e máxima de 26 graus. O dia deve ser de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva pela tarde e também à noite. Na cidade de Cruz Alta, a mínima fica de 23 graus e máxima de 33. A previsão é de sol com algumas nuvens e chove rápido durante o dia e à noite. E agora a gente fala de futebol aqui no Jornal da RDC. Ontem à noite ocorreu o sorteio da Libertadores e a gente confere agora as últimas atualizações do Internacional. O Internacional está no grupo A da Libertadores, grupo que tem River Plate, o atual campeão da competição, Aliança Lima do Peru e possivelmente o São Paulo, que está na pré-Libertadores e é o favorito para entrar no grupo. Com isso, o Colorado tem interesse no meio-campista Elias, do Atlético Mineiro. Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Inter, esteve ontem no sorteio da Libertadores e conversou com dirigentes do time de Minas e falou que tem interesse sim no jogador. O time de Minas respondeu que pode
pode sim negociar o jogador. Então, o Inter ofereceu Camilo, essas são as especulações, e o time de Minas não aceitou. O Atlético Mineiro fez uma contraproposta e pediu William Potker ou Zeca. O Inter não aceitou e agora uma negociação possivelmente só pode acontecer por dinheiro para o Colorado trazer o volante de 33 anos para o Beira-Rio. Com o Internacional, Pedro Oliveira. E agora a gente confere os destaques do Grêmio. Especulado no Boca Juniors, o zagueiro Walter Kahneman disse em entrevistas para TIC Sports, um canal argentino, que é mais fácil trazer o Mbappé do que pagar minha cláusula. O Mbappé, que é uma das estrelas que joga ao lado de Neymar no PSG. E Marques, diretor de futebol do Atlético Mineiro, confirmou o interesse do clube em Marinho, o atacante que se envolveu em polêmicas nas redes sociais no último final de semana. E na noite de ontem, o Grêmio conheceu seus adversários na fase de grupos da Libertadores de 2019. Cabeça de chave, a equipe gremista ficou no grupo H, ao lado da Universidade Católica do Chile, do Rosário Central da Argentina e um dos representantes da chave 3, que tem como favoritos na pré-Libertadores o Atlético Nacional da Colômbia e o Libertad do Paraguai. Com as notícias do Grêmio, Guilherme Paz. E o programa Cruzando as Conversas desta terça-feira vai debater a extinção da Justiça do Trabalho. A cobrança por uma provável extinção não recaiu apenas sobre o Ministério do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho também foi alvo de críticas. Na última semana, a Confederação Nacional do Transporte emitiu uma nota pedindo que o presidente eleito Jair Bolsonaro avalie a extinção do TST. E esse será o tema do Cruzando as Conversas de hoje. Não dá para perder, viu? O Jornal da RDC fica por aqui. Uma boa noite a todos. Fique agora, então, com o Cruzando as Conversas. Tchau, tchau! RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.